gravação. Ok. Bom, esse código é um código que está dentro da FRA, né? Então, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação da FRA, para que todos conheçam a Fraternitas Rosicruciana Antiqua. Quem conhece já vai fazer uma lembrança, quem conhece já vamos recapitular, e quem não conhece vai conhecer. Vou dar somente umas 3 ou 4 linhas aqui da FRA, né? Então, a Fraternitas Rosicruciana Antiqua é uma instituição que tem por objetivo a felicidade dos seres humanos. Veja bem, essa é um dos objetivos da FRA, né? Sem distinção de castas, cor, sexo, nacionalidade ou qualquer condição social. Procura transformar o homem através de meios científicos e até próprios da fraternidade, isto é, fazer do homem consciente um super-homem, despertando nele todas as possibilidades que estão adormecidas em estado latente e em todo ser humano. E para atingir esta finalidade, utiliza-se dos métodos preconizados pelo rosacrucianismo antigo, medieval e atual, né? Dos seus conhecimentos de caráter filosófico, científico, espiritual, utilizando-se ainda das experiências adquiridas e das diversas escolas iniciáticas ou herméticas. No fundo de tudo isso, para dizer que busca a felicidade dos seres humanos. Nós já vimos aqui em várias palestras que o ser humano sofre, que o ser humano não está contente, que o ser humano é egoísta, e tem atrás de si um cabedal de defeitos ou irregularidades, mas a frase está lá, ela se predispõe a acertar essa situação para aqueles estudantes sinceros que se apresentaram, dispostos, com humildade, seguir as instruções da FRA. E aqui, hoje, nós vamos falar desse mestre, o mestre Franz Hartmann, né, que eu coloquei aqui os dados biológicos dele, ou pelo menos a data de nascimento, que foi em 1838, 22 de novembro, nessa cidade aí, Darmstadt, na Alemanha, e fez a passagem dia 7 de agosto de 1912, aos 73 anos, em Kempten, cidade que ele morou desde os 4 anos, ele voltou para lá, e lá ele faleceu, né? E essa cidade tinha a cidadania do Reino da Baviera, que a Baviera, nessa época, pertencia àqueles países que eram todos juntinhos ali, África, Alemanha, Áustria, tudo ali, o nome era Baviera ali, onde ele tinha nascido, né? Hoje eu também fui agraciado com o irmão nosso, Rogério, lá de Santos Dumont, me passou 2 vídeos que falam da biografia inteira do Franz Hartmann. Eu vou passar esses vídeos para você, porque já os vi, de uma muito bom, fala bastante aprofundadamente do trabalho do Franz Hartmann, um grande mestre, um grande ser, e não vamos aqui falar além do que ele era médico, um escritor, né? Um escritor aí de assuntos esotéricos, né? Astrólogo, tradutor e também um teosofista. Foi um célebre escritor teosófico e estudante
dos sem conceito alemão, estudioso das doutrinas de Paracelso, Jacob Boehme e da toda a tradição Rosa Cruz, discípulo de Helena Blavatsky na Índia, e depois fundou a Sociedade Teosófica na Alemanha, junto com a Blavatsky na Inglaterra, né? Fez a tradução do Bhagavad Gita, que trouxe, então, aquela sabedoria da Índia aqui para o Ocidente, lá na Inglaterra. Então, aqui nós participou de diversas ordens, como a Ordo Templi Orientis, Rito Memphis, Mizraim, aqui a maçonaria, né? E nos seus últimos anos de vida estudou também as doutrinas de Guido von List. Participou dos ensinamentos junto com o mestre Viracocha. O Viracocha também incentivou muito o nosso querido Franz Hartmann, tá? E hoje nós vamos estudar esse trabalho dele, que é o Código dos Rosacruzes, né? Esses 12 preceitos dos Códigos Rosacruzes têm um único objetivo deixado aí por Franz Hartmann, que não é outro do que o servir de bússola para os estudantes, para que eles possam se autoanalisar, ajustando seu rumo, ajustando seu caminho, aquele caminho que a gente começa a trilhar quando você chega na FRAU, numa escola iniciática Rosa Cruz, né? E você começa, então, a ver que a sua estrutura vai mudando, a sua visão vai mudando, o seu pensamento vai mudando, o seu sentimento vai mudando. Então, ele vai servir de bússola para que vocês percebam, olha, estou já atendendo isso, estou ainda não atendendo isso, enfim. Então, é uma guia para os Rosacruzes que estão chegando ou já estão no caminho, né? Então, meus irmãos, vamos dar início aqui à apresentação desses códigos que, né, estão lá, talvez eles fazem parte lá do site da FRA, eles estão lá numa apresentação em PDF. Eu somente troquei essa apresentação aqui para um quadrinho bonitinho aqui do PowerPoint, para que todos possamos ler juntos, ok? E analisarmos juntos. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro código dos Rosacruzes deixado por Franz Hartmann é o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus quer dizer amar a sabedoria e a verdade, não podendo melhor amar a Deus do que obedecendo a sua lei. Quer dizer, não se pode melhor amar a Deus senão obedecendo a sua lei. E para prestarmos conscientemente essa obediência, devemos conhecer a lei. E o conhecimento dela só se adquire por meio da prática. Então, vejam, obedecer à lei, é necessário conhecer a lei, e a lei só se conhece pela prática. Então, aí está uma chave, né, para aquele que está começando no caminho. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui nessa frase aí, ama a Deus sobre todas as coisas. Vejam que ama é um tempo do verbo amar, né? Todo mundo sabe disso, mas ele está aqui no imperativo, no tempo de conjugação chamado imperativo, né? E o que é o imperativo? O imperativo é uma forma de você comandar, né? É aquele que ordena, aquele que comanda, é aquele que exprime uma ordem, é aquele que exprime um desejo obrigatório. Então, essa é a vontade do Franz Hartmann, né? É quase que um comando. Olha, você que está seguindo o caminho Rosa Cruz deve amar a Deus sobre todas as coisas. Aliás, a frase também não é diferente, não é estranha para nós, né? Nós já tínhamos escutado essa frase, ou já tínhamos visto ela lá na Bíblia, né? E eu peguei aqui um versículo de Marcos, né? Onde ele fala, ele está falando
de uma palestra que o mestre Jesus estava fazendo com seus discípulos, né? E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido, sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E o mestre respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, hein? Ó, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em seguida, amarás, pois, ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então já nos escritos bíblicos estava lá esse aforismo já ditado já pelo mestre, que a gente sabe que o mestre falava, ele emitia as frases, mas quem falava era o espírito crístico dentro dele, né? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Então quem falava era o Cristo dentro dele, né? E não. Então, nós temos que amar a Deus sobre todas as... Como? Nós temos que conhecer quem é Deus, obedecer a sua lei, né? E quem entra na frase começa a já encontrar as leis que a gente conhece por leis cósmicas, leis diferentes daquela que a gente tem aqui na Terra, né? Então, essas leis cósmicas é que vão direcionar aqui o nosso comportamento, as nossas ações, né? Mas vamos, por exemplo, a lei de ação e reação, a lei de reciprocidade, né? Tudo aquilo que você fizer volta para você, né? Então, se você fizer só o bem, retornará só o bem. Se você fizer o mal, retornará o mal. Então, daí, você tem que dizer o seguinte: olha, eu preciso fazer só o bem para minha própria benefício, né? E esse conhecimento a gente só se adquire na prática, e essa prática é outra palavra sagrada aqui dentro da Rosa Cruz. Agora, deixa eu falar, nossa filosofia é eminentemente prática, ou seja, é na prática, no dia a dia, de você fazendo as suas práticas, as meditações, as respirações, as visualizações, tudo isso que você vai abrindo a sua mente para a chamada expansão de consciência, né? Que vai dar espaço para que você, então, receba a lei, você conheça a lei, essa lei nova, e junto com ela a sabedoria, né? Bom, eu acho que, em suma, é isso que ele quer dizer, né, com isso. Então, para que a pessoa dê prioridade para essa disciplina e para essa sabedoria que está à disposição lá. O segundo código diz assim: dedica vossa vida inteira ao progresso espiritual. Então, antes de nós entrarmos no texto, de novo, a frase começa com um verbo no imperativo, né? Nós fomos atrás de todos esses verbinhos aí, vimos todos eles, a ação que lhe indica está no imperativo, ou seja, como se o mestre, então, fizesse questão que você aprendesse, olha, é assim que nós temos que andar, tá? É assim que nós temos que agir, é uma ordem, é quase que uma doutrina, né? Não vou falar isso, mas não tem outra forma de agir, né? Então, dedique a sua vida inteira ao progresso espiritual. E assim como o Sol envia de longe seus raios à Terra para iluminar tanto os puros quanto os impuros e inundar de luz até os mais mesquinhos objetos, o espírito do homem pode enviar o seu raio mental à matéria
para adquirir o conhecimento de todas as coisas terrestres, sem necessidade de perder sua consciência divina ou ser absorvida pelo objeto de sua percepção. Então, ele diz: o espírito que está dentro do homem pode, com a sua ação, enviar um raio mental a toda a matéria que o homem tem a cercá-lo, né? Para que ele veja Deus em todas as coisas. E então ele não vai perder essa consciência divina, né? Na atenção que ele vai dar aos objetos da matéria, ou seja, ele não vai se deixar levar pela ilusão. Ele sabe que o espírito que está dentro dele vai conduzi-lo de tal forma a não criar um apego. Mas ele fala que isso tem que ser dedicado toda a sua vida. Então a gente pergunta: quando começa a nossa vida? Aquela que é dedicada à espiritualidade, né? A vida que se inicia quando nós iniciamos a espiritualidade. Quando é que ela começa? Então, deve ter um ponto vernal aí, um ponto que você falou, esse aqui é o ponto de mudança. Até aqui eu não era e aqui, da agora para frente, eu sou. Quando é que você falou, olha, agora começa a minha vida espiritual? O que aconteceu na sua vida, né? Então, você tem que identificar esses pontos, né? Porque o certo seria a gente dedicar a nossa vida toda, ou seja, desde quando nós éramos crianças. Mas, então, nós somos desviados desse objetivo, né? Nós sabemos que nós somos desviados desse objetivo. Mas a vida vai pregando peça na gente, nós vamos tropeçando, chega uma hora que você fala, chega, basta! Né? E você procura uma força maior, que te dê mais segurança, que te dê mais qualidade, que te dê mais estabilidade, que te dê mais amor, né? Então, quando nós começamos a estudar a espiritualidade, quando nós acordamos para a espiritualidade, e nós vamos ver depois que esse tempo já está muito tarde. Eu comecei com 40 anos. Ótimo, comecei com 40 anos, né? Talvez foi antes um pouquinho, né? Hoje tenho 70 e quase 1. Então, para mim, esses 30 anos foram de mudança total na vida. Total, total. E eu faço uma brincadeirinha que eu falo, o que precisa acontecer na sua vida para você mudar de ação, para você procurar ajuda? Qual é o órgão dentro o órgão aqui do seu corpo, que precisa doer muito para que você possa mudar de vida, né? Para você procurar. Então, eu costumo falar que o órgão que mais faz a gente mudar de vida é o bolso, né? Porque quando a gente começa a sentir problema de dinheiro, a gente vai atrás de tudo quanto é coisa, né? E nessa procura, às vezes, a gente acaba achando o caminho correto, né? E o dedicar a sua vida é uma coisa que a gente fala para sempre. Olha, você entrou, você pôs o pé no caminho, não tira mais. Não tira mais. Dedica todos os momentos que sobram para o melhoramento, para o seu engrandecimento espiritual. Aliás, eu já falei, mas se tiver algum irmão que possa adicionar alguma coisa aí, fica à vontade, né? Porque a gente não é capaz de compreender tudo o que deixou o Franz Hartmann, né? Eu acho que ainda, talvez falta alguma coisa para mim, também não está completo, mas a gente vai falando aquilo que a gente sabe, né? Então, terceiro, sede, olha outro verbo no imperativo aí, ó, sede completamente desinteressados. Ele velou esses códigos para que as pessoas não pudessem entender, né? Só aqueles que estão mesmo dentro do espírito Rosa Cruz, né? Que estão mentos já com a mente expandida, podem, então, obter bons ensinamentos. Então, o conhecimento espiritual começa e cessa quando todo e qualquer sentimento egoísta e a ilusão do homem crer estar separado dos demais.
Então, aqui, nesse momento é que começa o homem a compreender a sua verdadeira natureza, isto é, seu poder divino, universal e autoconsciência, que é tudo o abrange. Então, nós perguntamos lá no anterior, quando começa a vida espiritual do homem? Então, é nesse momento. Qual? Quando cessa todo e qualquer sentimento egoísta. Então, nós já vimos que o egoísmo está aí como o primeiro da fila para a gente superar, né? O outro é a ilusão do homem em função da materialidade que o cerca, né? E também das outras pessoas, né? É nesse momento, então, que começa o homem a compreender a sua verdadeira natureza, o seu poder universal e a sua autoconsciência, que é tudo abrange. De novo, vamos voltar na Bíblia, nós vamos pegar lá um versículo de Paulo, né? Paulo, naquela carta aos Romanos, no 12º capítulo, que eu recomendo a todos que saibam de cor, tá? Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2, versículo 2. E ele fala assim, muito numa frase rápida, e não se deixe e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, é a mesma forma que ele está falando, o Hartmann aqui. Ou seja, que nós não devemos deixar que o mundo, através de suas artimanhas, de suas ilusões, dos seus enganos, nos formem, né? Para que nós não conformemos com esse mundo de ilusões que está aí. Para que nós, então, sejamos transformados unicamente pela renovação do nosso entendimento, ou seja, o que lá no gnosticismo é chamado de metanoia, onde você muda a qualidade do seu pensamento, do seu sentimento e de todas as energias que o conduzem. E aí sim, nós vamos experimentar essa energia de Deus, e nós vamos perceber quanto ele é boa para a nossa evolução, né? Para aqueles que desprezam o conhecimento, a sabedoria, isso daí atinge o ego e faz crescer o egoísmo. Isso é uma negação, né? Nós não podemos adotar a prática negativa, porque nós vamos ser inundados com o egoísmo, né? E com as outras misérias que a vida nos traz, né? Devemos sempre pensar qual é o meu dever para comigo e depois para com a humanidade, com as demais pessoas. Então, quando você está dentro já do ambiente Rosa Cruz, você tem que entender, para fazer uma relação assim mais associada à materialidade, eu vou dizer que todo profissional, quando se gradua numa escola de graduação, tipo advocacia, medicina, psicologia, e outros, engenharia, todos vão fazer aquilo que é chamado colação de grau. E nessa colação de grau, vocês, como formandos, do ponto de vista Rosa Cruz, como iniciandos, né? Vocês foram iniciados naquela matéria que vocês estão agora recebendo a formatura, vocês fazem um juramento. E nesse juramento, vocês podem procurar todos os juramentos que estão lá, das mais variadas profissões, tem lá: juro neste momento, através da minha sabedoria, conseguida através do estudo, deixar melhores condições para a humanidade, tratar melhor a saúde da humanidade, trazer mais justiça para a humanidade. Enfim, todos eles têm um voto aí de amor, né, e de compromisso para com a humanidade. Então, isso também está presente quando você se aprofunda no rosacrucianismo, né? Você vai saber que toda aquela sabedoria que você recebe não é para ser mantida sozinha ali, só para você e não contar para mais ninguém.
Não. Né? Existe o altruísmo, nós temos que transformar isso em altruísmo. Né? Nós temos que compartilhar isso com as demais pessoas, mostrar para as demais pessoas que o caminho é esse a seguir. Né? Quem se eleva junto toda a humanidade. Né? Vamos ao próximo. Sede pacientes, modestos, energéticos e silenciosos. De novo, o verbozinho lá no primeiro, lá é sede, é o imperativo, né? Mostrando que é uma instrução, um código que todo mundo tem que saber se ele está sendo paciente, se ele está sendo dessa forma que diz aí o nosso Prosartman, né? A porta do templo interior se chama contentamento. Bom, só nessa frase aqui nós estamos vendo todos esses ensinamentos servem para nós entrarmos no templo, né? Mas ele diz, é a porta do templo interior, é o templo do nosso corpo, que nem falava Paulo, não sabeis sois templos de Deus, o Espírito Divino mora dentro de você, então esse é o templo divino que nós estamos. Então, a porta do templo interior se chama contentamento. Por ela, entretanto, não pode penetrar outro animal senão o que caminha ereto e consciente de sua dignidade de ser humano. Sem energia, nada se realiza. As harmonias divinas penetram no ouvido interior, quando todos os pensamentos e desejos se acham em repouso, isto é, em completo silêncio. Bom, vamos analisar aqui. Não pode penetrar outro animal senão que caminha ereto. Qual é o animal que caminha ereto? O ser humano. E qual é a consciente da sua dignidade de ser humano? Bom, devia ser todo ser humano, mas nem é. Bom, isso nos remete, quem participou do Eu Sou sabe, ao terceiro Eu Sou, né? Que o terceiro eu sou a porta, né? E depois eu sou o bom pastor no quarto eu sou. Os dois estão lá tratados no mesmo versículo. Mas eu sou a porta diz o seguinte, que quando o homem se deixou envolver pelo Espírito Crístico, quando esse toma consciência, ele toma posse do seu corpo, ele coloca ali no corpo astral um porteiro, que só vai deixar passar pensamentos de harmonia. Aliás, sentimentos de harmonia. Sentimentos harmônicos, né? Não vai deixar passar por aquela porta outra coisa que não seja isso, né? Não vai chegar igual diz no próprio versículo que quem sobe, como é que é? Quem sobe pela deixa eu ver aqui que eu marquei isso aqui. Para isso precisamos desculpa, estou vendo aqui assim. Em verdade, vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e roubador. O que, porém, entra pela porta, este é o pastor de ovelhas. Então, ali ele criou uma porta bem no meio do corpo astral, porque os animais, eles saíam de lá de baixo do corpo astral e jogavam a sua energia lá para cima, inundando e prejudicando a todos, inclusive o próprio emissor do sentimento. Então, aqui, somente sentimentos puros deverão passar para os limites superiores do plano astral. E para isso é necessário energia, né? E para isso é necessário energia, dedicação, trabalho, conhecimento de como funciona essa parte do corpo, para que você possa, então, trabalhar de acordo, né? Sem energia, nada se realiza. Então, sem energia, sem vontade, sem a dedicação que a gente dá a esse curso, a esse rosacrucianismo que está chegando para nós, nada vai acontecer, né? As harmonias penetram no ouvido interno quando todos os pensamentos e desejos se acham em repouso ou no silêncio. Então, daí já tiramos uma outra chave, que o silêncio
é primordial para quem quer realizar esse trabalho. Fala ainda esse código da necessidade do refinamento dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. Devemos abandonar de vez as nossas tendências animalescas que porventura tenham permanecido em nós, ainda que adormecidas, mas inflamando o nosso corpo astral, privando-nos de acessar altas frequências vibratórias que trazem consigo os ensinamentos ocultos. Então, essa é uma alusão já àquele terceiro eu sou de lá da Bíblia, lá, né? Vamos em frente. Aprendei a conhecer a origem dos metais contidos em vós. De novo, verbinho no imperativo lá, hein? Aprendei vós. Aprendei vós a conhecer a origem dos metais contidos em vós. Mas que metais são esses, né? Tem um cachorro aqui, hein, gente? Tem um cachorro aqui. Por favor, o microfone. Wagner, Oi. alguém levantou a mão. Acho que é uma moça. Uma senhora, não sei. Opa. Desculpa, então, não estou vendo aqui. Quem levantou a mão pode perguntar. Então, só para fazer uma ressalva da importância desse primeiro ensinamento aí, que sem a gente entrar nessa profundidade e nessa vontade, nesse exercício de fazer isso, não tem mais caminhar, sabe? Isso aí é primeira hora que se que eu acho assim que a gente tem que dar muita seriedade a essa questão, porque o silêncio, por exemplo, silenciar, né? À medida que você vai conhecendo, que você vai dando é, não sei como dizer, dando razão para essas questões, para essas verdades, a gente vai silenciando. E é a hora que esse silenciar começa a ser verdadeiro que a gente passa para esse segundo ensinamento aí, que é a origem dos metais contidos em vós. É verdade, irmã. A gente não pode usar a palavra muito forte, infelizmente, né? Mas é mandatório. Sem isso, não tem nada. Né? Sem o silêncio, não há nada. Não é? Há nada. Sem esses exercícios, né, Wagner? A gente tem que começar como a Rosa Cruciano, que a gente quer ir além de, né? Sem esses exercícios, a gente não consegue. A rosa não desabrocha. Então, veja, o espírito, quando você entra no Rosa Cruz, você vai encontrar lá uma estrutura de mestre e discípulo. Você, provavelmente, vai ser conduzido, nós vamos falar disso daqui para frente ainda, por um mestre que vai te orientar, vai te passar as lições, vai te passar os... Você vai ouvir palestra desse mestre, você vai, então, também ouvir uma missa gnóstica, você vai, então, participar do ritual, e assim, portanto, ou seja, você vai se tornar parte desse mestre aí, podemos falar assim, né? Você vai pensar como ele. E essa relação discípulo, você veja que a palavra discípulo, ela tem o mesmo radical de disciplina, né? Então, é essa disciplina voltada para a espiritualidade que deve ser importante. Então, é o respirar, é o silenciar, é o meditar, é todo aquele trabalho que você faz aqui na solidão do seu lar, né? Sozinho aqui com a sua própria, com o seu próprio coração aqui, né? Mas muito obrigado pela sua intervenção, irmã. Muito bem-vinda, tá? Então, aqui no quinto, ele diz assim: aprendei a conhecer a origem dos metais contidos em vós. E nós aqui da materialidade fala, pô, mas que metal é que tem dentro de mim? Eu estou, então, contaminado com metais aqui, cromo, ferro, silício, essas coisas aí, né? Mas não é. Não é, não. A causa do sofrimento é a ignorância.
para que ressuscite o espiritual, deve ter sido crucificado o material. Então, veja como ele já tomou uma outra figura aqui, né? É lógico que ele fez isso para as pessoas que já estão no caminho. Porém, a gente tem que saber que todas essas coisas a gente precisa começar a levar em consideração. Então, vamos lá. Os alquimistas que existiram aí ao longo dos anos, eles tinham aquilo que era procuravam a transformação dos metais em ouro, né? E os metais, né? Depois a gente estudou a gente já conheceu que os metais que eles procuravam transformar em ouro são os metais dos nossos erros e das nossas paixões, os metais da nossa ignorância, e transformá-los no mais puro ouro de nossas virtudes e da nossa sabedoria. Então, é assim que a gente deve entender tudo isso, né? Transformar metais em ouros, os metais das nossas paixões, no mais puro ouro das nossas virtudes, né? Vendo aí dois pontos antagônicos aí. Na Santa Missa Gnóstica, tem lá uma parte que o sacerdote, que o texto da missa diz assim, da crucificação do espírito na matéria, né? Crucificação dada ao mundo para tornar infinitas as coisas anteriormente limitadas e unir em santa fraternidade, o texto segue lá. E a crucificação do espírito na matéria é essa que nós estamos. Nós temos um espírito que está aqui encarnado com o objetivo de, através das suas múltiplas existências aqui nesse plano físico, adquirir virtudes. E para isso ele vai passar por muitas provações e muitas decisões serão tomadas, mas para que ele consiga virtudes, para que esse espírito que não está pronto ainda, para que esta mônada divina seja agraciada com virtudes que só pode ser conseguida nesse corpo aqui. Então, gente, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, né? Então, a gente tem que abrir já os nossos olhos para essa verdade, né? Eu acho que isso já explica todinho essa parte aqui, tá? Os metais dos nossos corpos são as nossas paixões, são os nossos erros, são os nossos vícios, etc, etc. E todos eles precisam ser sublimados, né? Já que o metal pode ser sublimado, passar de estado aí, né? Devemos transformá-los em ouro, o ouro das nossas virtudes. Vamos em frente. Sexto código, guardai-vos dos impostores e dos charlatões. De novo, o verbinho lá, primeiro, começando a frase com o verbo no imperativo, né? O que tem a presunção de possuir conhecimento, nada sabe. Só é sábio aquele cuja boca profere a palavra de sabedoria, né? Na hora certa, digo eu aqui, né? Profere a palavra de sabedoria na hora certa, né? Porque nós também precisamos saber que aquilo que a gente quer compartilhar não deve ser compartilhado com determinadas pessoas, que nem disse o mestre falou, não dei pérolas a porcos. Nós vamos nos privar disso, mas vamos falar com nossos irmãos. Quando nós estamos numa reunião como essa, o irmão precisa falar. Quando nós estamos lá no ritual, o irmão maior precisa falar. É nessas horas que é autorizado para os irmãos falar, né? E aqui nós pedimos na entrada da nossa reunião autorização e acompanhamento dos mestres para que o irmão possa falar, né? Na hora certa, ok? Precisamos aprender a distinguir os impostores e charlatões. Quem vai distinguir isso para nós? A nossa frequência vibratória vai nos indicar. A intuição. Aquilo que cresce muito dentro de nós vai ser comparado com aquilo que está chegando.
Né? Se for igual, opa, é igual. Posso dar crédito. Mas se for diferente, se for muito diferente, então, você tem que dar guarida ao seu sentimento interno. Né? Ainda hoje, olha, não sei se a irmã está aí, recebi uma mensagem de uma irmã que acompanhou a missa por muito tempo e gosta muito do gnosticismo, que ela ficou desiludida com um desses analistas políticos aí que ela seguia, porque ele se manifestou totalmente agnóstico. E para ela foi um choque muito grande. Ela veio falar comigo, falou, mas Wagner, o que ele falou é que não existe isso, não existe aquilo. Eu falei, irmã, esse daí, você tem dentro de si um modelo criado pela sua perseverança. Deixe ele prevalecer. Né? É ele que deve prevalecer, e não aqueles que o seu coração já de cara rejeita. Então, deixe esse sentimento ser analisado pelo seu coração. E dê sempre a mais crédito àquilo que vem de dentro, né? Quando a gente despreza esse conhecimento de dentro, então vai fazer o quê? Prevalece o ego. Faz crescer o egoísmo, né? Devemos analisar sempre qual o dever para comigo e para com a humanidade, né? A gente tem que procurar compartilhar a verdade só, né? Jorge Adum o Jorge Adum, quando ele falava de determinados assuntos, ou quando alguém se referia para falar de determinados assuntos, ele dizia a seguinte frase aqui, olha, quem fala não sabe, quem sabe não fala, acerca de alguns mistérios rosacruzes. Então, veja, a gente tem que ficar parado e quietinho e de boca fechada, muitas vezes, para que a gente não se contamine com o ambiente e nem crie confusões desnecessárias aí. Sétimo, viver em adoração constante ao supremo bem. Os vermes, veja como ele não poupou o substantivo aqui, né? Os vermes buscam suas delícias na abominação da lama, continuando aquela anterior, né? As aves livres, no entanto, soltam as asas e voam para o sol, voam para a luz. Quem são os vermes? São aqueles que negam as verdades, são aqueles que negam a sabedoria. Além de não ir atrás, negam quem mostra para eles, né? É o que nós estamos falando já no passado, ali, no slide passado ali. Abominar é repulsar, ter execração, aversão, né? É um sinônimo, um adjetivo muito forte aqui, né? Uma coisa execrável, repulsiva. Né? Então, aquele que procura abominar a sabedoria são vermes mesmo, né? São vermes mesmo. Agora, as aves livres, ou seja, aqueles que dão guarida à sabedoria, alimentam a sabedoria, manifestam a sabedoria, esses não, esses voam para a luz, esses voam para o sol, né? Wagner, só mais um momentinho, assim, só para complementar aí. Fica à vontade. A gente, quando se diz, né, no conhecimento e ira com a ignorância do outro, acho que assim, o máximo que a gente está fazendo é para si mesmo, porque a gente, quando começa a conhecer as coisas, quer passar para o outro, quer transformar o outro. E a gente só transforma o outro realmente dentro da própria casa da gente, com o nosso próprio existência, com o nosso próprio atitude, com o nosso próprio ser. De outra forma, é só falácia. A gente gosta muito de falar e dá pouca testemunho, né, daquilo que a gente tem o conhecimento. E isso é tão comum hoje em dia, né, irmã? Sim, é o que a gente vê, o mundo tá, a gente vê assim, puxa, o mundo está perdido, né? As pessoas estão, acho que o nosso conhecimento vai nos levar à destruição e isso dá uma agonia e como que eu faço para mudar isso e qualquer. Mas aquilo que você falou, nós não somos daqui,
Aquietai-vos. É? Confia no Senhor. Então, Só... nós... Pode continuar, pode continuar. É só isso mesmo, pode. Veja, irmã, nós precisamos de muito menos que isso para despertar. E essas pessoas que não libertam nem com tudo isso que está acontecendo? Você está entendendo onde é que a natureza leva a gente, né? A natureza está fazendo a parte dela. Ela está mostrando que o teatro da vida está forçando o despertar de muitas pessoas, mas mesmo assim elas resistem, né? Então, a gente tem que dar para elas o tempo que elas precisam, né? Mesmo que esse tempo seja eternidade, mas não é por causa da gente. Fazer o quê? Podemos seguir, então? Sim, por mim, sim. Ok. Vamos lá, então. Aprendei a teoria antes de vos dedicardes à prática. Quem viaja, conduzido por um guia experimentado, o faz com mais segurança do que o que se recusa a beneficiar-se das experiências alheias. No começo da nossa vida, somos conduzidos pelas mãos, né? O aprendizado alfabético também faz parte desse conhecimento, mas nós somos sempre levados por pessoas mais experientes, né? Eu acho que isso daqui está muito claro. A gente tem que saber depositar a nossa confiança, o nosso amor, àquele guia que vai, então, chegou lá no tempo, ele vai te pegar. E, aliás, não precisa nem disso, porque quando você ele chegar na sua frente, você já vai conhecê-lo, você já vai reconhecê-lo, né? Porque você não está chegando ali por acaso, ele também não está ali por acaso, e vocês já estiveram juntos em outras encarnações, então ali vai ser um reencontro de dois velhos amigos, que um vai ter chegado antes e vai pegar você pela mão e vai falar, é por aqui que eu te levo. Entendeu? Então, diz aqui um provérbio da tribo Sioux, lá nos Estados Unidos, uma tribo de índios, né? Diz assim: não ande atrás de mim, talvez eu não saiba liderá-lo. Por favor, nem ande na minha frente, talvez eu não saiba segui-lo. Ande ao meu lado, para que juntos possamos crescer e galgar os degraus da elevação da consciência. Já aqui eu vou dar a minha experiência, porque todo mundo sabe que nós tivemos um mestre na FRA, né, que é o Sr. João Marcelo de Souza, mestre Rosa Cruz, um senhor humilde ao máximo. Porém, quando nós lá chegamos com todo o nosso cabedal escolástico, e então ele, com a sua humildade, disse assim: irmão, o que você sabe eu não sei, mas o que eu sei você não sabe. Então, juntos nós nos completaremos. João Marcelo Souza. Então, esse que deve ser o espírito, não importa você chegar lá com o rei na barriga, não. O que eles têm para te ensinar, você não sabe. Não adianta. É uma coisa está muito além daquela materialidade que você aprendeu nos seus 30, 20, 40 anos de vida. Então, daí vale a humildade. 9. Sede caritativos para com todos os seres. Todos os seres são um e não estão separados uns dos outros. E mais do que pela ilusão da forma, né? O que é caritativo para com uma forma na qual se manifesta a vida universal, livra o seu próprio eu do sofrimento. Então, se temos Deus em nossos corações e somos um com a divindade, então tudo o que fizermos aos demais diferentes em formas,
faremos a nós mesmos. Porque a nossa essência é a mesma. O nosso eu interno pode se comunicar com o ser interno da outra pessoa. Eles têm essa troca, né, de energia, né? Uma referência à lei universal de causa e efeito da reciprocidade. Receberemos o retorno em tudo aquilo que fizermos. Receberemos em de retorno tudo aquilo que dermos a uma outra pessoa, né? Portanto, devemos fazer o bem, sem saber quem está lá dentro para ouvir, mas a nossa intenção deve ser as melhores. Fazendo o bem, né, nós só podemos esperar o bem em retorno. E para um discípulo da luz, deixar de fazer o mal não é suficiente. É imprescindível fazer o bem. Se fizermos só o bem, receberemos o bem. Então, é isso que nós devemos fazer com os irmãos que chegam na FRA, com os irmãos que estão no caminho, com nossos irmãos de nossa vida cotidiana, do trabalho, da família. Nós temos que nos resumir a fazer o bem, se é que a gente pode falar assim, né? Não, irmãozinho, pode seguir no caminho que você está escolhendo, sim. Se ele não for bom, depois a gente te levanta. Talvez essa seja a melhor do nosso conselho, né? Mas, mesmo que a gente saiba que não vai dar certo, né? Mas ele só vai aprender se ele sentir, né? Só sentindo que a gente aprende. Então, deixa ele sentir. Deixa ele sentir. Estudai os antigos livros de sabedoria. Os livros são para o espírito não amadurecido o que o leite é para as crianças. Antes de termos adquirido as forças necessárias para descer à fonte de água viva do nosso próprio ser, e aí beber da água da verdade, é preciso que recebamos o alimento de mãos alheias. Até que cheguemos ao ponto espiritual por nossas próprias forças, teremos que recebê-los da mão de outrem. É a mesma coisa do paralelo que ele fez das crianças. Até que você não seja capaz de procurar o alimento por suas próprias forças, você vai ter que recebê-lo de quem o está criando. Aí depois chega um ponto que você vai já, então, ter a possibilidade de buscar o alimento por suas próprias forças. Isso no reino animal é muito comum, né? Os animais aprendem a se sobreviverem por sua própria conta, né? No mundo espiritual é a mesma coisa, né? Você chega, você vai receber as instruções vão burilar o seu interno, vão fazer ressurgir forças que você nem sabia que tinha, e essas forças vão te dar a vontade que é necessária para você procurar alimentar mais essas forças e buscar mais a verdade, até que quando você percebe, você está, né, se autoconduzindo. E o que diz o outro ditado, Rosa Cruz? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né, gente? Onze. Essa aqui é a continuação do 10º, né? No 10º. O 10º diz assim, olha, esforçai-vos para compreender o seu oculto significado. Desculpa, estudai os livros de sabedoria antigos, estudai os livros antigos de sabedoria e esforçai-vos para compreender o seu oculto significado, que é o mais difícil, né? O exterior é visível aos olhos externos. O espiritual, no entanto, só se pode ver com os olhos do espírito, com os olhos internos, né? A expansão da consciência nos leva com a capacidade do entendimento que vai além daquelas letras mortas, né? Nós vamos buscar a essência dessas palavras.
Isso a gente não consegue explicar, né? Porque é um resultado que ele vai assim, automático, ele vai, a cada dia ele vai se melhorando, né? E quando você percebe, você já conquistou uma boa parte do caminho, né? A expansão da consciência é o resultado do nosso novo estilo de vida, dentro da filosofia da Escola Rosa Cruz, né? Ela é conseguida através das práticas diárias, através das reuniões esotéricas, através de rituais, através de missas gnósticas, através das leituras das obras dos mestres, que nos trazem sabedoria, né? De quem já trilhou o mesmo caminho no passado e deixaram esse caminho iluminado com enormes fachos de luz, né? Isso que nós falamos lá na palestra dos mestres, né? Então, essa expansão de consciência, ela ocorre quando a gente participa cada vez mais da egrégora Rosa Cruz. Por isso que é importante nós estarmos sempre reunidos, né, juntos, dentro da egrégora, porque um alimenta o outro, né? Por isso que eu agradeço a irmã que deixa eu fazer essas palestras, agradeço os irmãos que se postam aí para me ouvir, né? Porque é a única maneira que a gente tem também de poder compartilhar com as pessoas, né? Então, dentro do rosacrucianismo, nós temos obras importantes que estudam as letras. As letras têm um significado todo importante, né? A letra morta nada comunica sem a morte, né? Mas os mestres que nos precederam também já estudaram essa parte aí que a gente precisa aprender, e deixaram obras importantes. O mestre Viracocha deixou logo os mantra magia, né? Que é a maneira como o mestre via a junção, a forma das palavras e o que elas queriam dizer, né? Jorge Adum também deixou uma obra que é O Poder do Verbo, se eu não estou enganado, depois vocês confirmam para mim, mas tem um livro do Jorge Adum que fez isso. E outra, nós devemos saber estudar a etimologia das palavras. As palavras, às vezes, significam foram criadas para uma situação muito mais diferente do que aquelas que a gente aplica, né? E quando a gente vai juntando tudo isso, você vai, então, perceber que aquela frase dentro do livro ela tem um significado totalmente diferente, né? E o conhecimento Rosa Cruz também, ele te desperta para o poder do som, né, Wagner? Que cada som ativa uma glândula, que a gente é um ser, eu falo, Deus é químico, Deus é químico. E isso dá uma radiação, né? A gente começa a emitir, por isso que os outros, às vezes a pessoa olha para você e fala, acho tão bom ficar perto de você, não é? Porque a gente acaba irradiando aquilo que você vai aprendendo, né? E a gente tem que parar que eu acho que uma dificuldade que a gente tem é de achar que as coisas são muito difíceis. E chegar lá é muito difícil. Eu falo que Deus é tão simples, tão real, que a gente duvida. As coisas justamente assim. A gente atrai muita coisa, né? A gente atrai sabedoria, a gente atrai, sim. A gente atrai o conhecimento que nós precisamos aprender para a nossa porta. Essa história fala, mas como é que é isso? Fala, não me pergunte, mas eu só sei que eu sei. E chegou até mim, né? As histórias sobram para a gente contar da nossa vida, não vamos se ater muito assim, porque é muito, sei lá se é modéstia ou não, mas outra hora a gente fala sem muito formalismo aqui, né? As sessões de leituras devem ser feitas sempre após as práticas diárias, que é quando você a sua mente está mais expandida, né? Nossos centros estão mais receptivos e a nossa compreensão dos textos é muito melhor, né? Eu até hoje estou aprendendo a ler livro, né? Porque a gente não sabe. Eu preciso ler 3, 4 vezes a mesma página para eu poder assimilar alguma coisa. Talvez é por causa da idade, não sei, mas tudo bem, né? Mas diz aí a nossa instrução que a cada 10 minutos de leitura, 30 minutos de meditação, de reflexão, porque depois que você lê e você pensa que entendeu, você vai continuar a receber, né, o que quer dizer aquele texto por muito tempo, né? Às vezes, depois de 1 hora, 2 horas, eu estou lá andando na rua,
Olha, isso daí vem de encontro àquilo lá, gente, olha só. E você vai fazendo o seu quebra-cabeça, né? Mas não pode ler um livro inteiro e querer que numa hora só você esquecer o livro inteiro. Então, tem que ser uma página no máximo 2 aí. E deixa aquilo lá cozinhar dentro de você, né? E isso daí você vai compreender o seu oculto significado, né? No começo vai ser um pouquinho mais difícil, e depois, então, você vai se acostumar. Então, eis aí as 11 regras que devem ser observadas por aqueles que aspiram entrar no templo Rosa Cruz, no templo interno. Mas os Rosa Cruzes possuem a regra 12, Arcanum, né? Onde estão contidos os grandes poderes dos quais não é lícito aqui falar. Esse arcano é comunicado somente àqueles que merecem. Somente aqueles que merecem. E quem que vai analisar nós? O nosso ser interno, né? O nosso ser interno. Ensinamentos que não podem ser traduzidos em nenhuma língua mortal e, portanto, esses ensinamentos só podem ser transmitidos de coração para coração. Não há tortura, por mais cruel que seja, que obrigue o Rosa Cruz a revelá-lo, porque ainda que ele desejasse fazer, ninguém dos que o estão ouvindo poderiam compreender e são indignos de receber. Tal é a frequência elevada desses arcanos, né? O mestre ia falar uma frase, eles iam entender uma coisa totalmente diferente. Por quê? Porque não estão preparados ainda para fazer esta recepção. No passado, muitos desses ensinamentos foram transmitidos de boca a ouvido, né? Como se fazia antigamente, né? E assim os irmãos mantinham a sabedoria presa e mantendo ela sempre se propagando através dos tempos. Ainda sobre o arcano, né? Como seu auxílio, podem os humanos encontrar luz nas trevas e uma mão que os guie com a segurança durante os seus trabalhos no labirinto. Não pode ser traduzido em nenhuma língua mortal e, portanto, só pode ser transmitido de coração para coração. Tá? Não há tortura, por mais cruel que seja, que o obrigue o Rosa Cruz a revelá-lo, porque, ainda que desejasse fazê-lo, não compreenderiam aqueles que são indignos de recebê-los. Muito bem, meus irmãos, esses são os 12. E agora eu gostaria de terminar essa nossa palestra com essa mensagem que me foi passada pelo irmão Davi ainda hoje, me tocou bastante, estaria dentro daquele contexto que nós programamos para essa apresentação, e eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Esse é um selozinho, irmão Davi, tem um por dia do mês, né? Esse é do dia 12, que é o dia de hoje, que diz assim: o tempo passa. Eu, porém, permaneço, pois a minha vida é eterna, abarcando uma órbita fora do tempo e do espaço. Tempo e espaço são valores que se apoiam somente no plano físico. Como espírito que nós somos, transcendemos a esse plano que deixaremos no momento aprazado. No entanto, não morreremos. Sobreviveremos ao aniquilamento físico, continuando nossa trajetória nos planos mais sutis da existência, pois nossa vida foi concebida como um todo, sem fim cronológico, que abarca uma órbita fora do tempo e do espaço. E assim, amém, que assim seja. Hã? Amém, que assim seja. Assim é, irmã, assim é, viu? Muito obrigado por vocês estarem comigo, obrigado por vocês terem
abrilhantado a nossa palestra aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. E agora nós vamos desligar a gravação e depois vamos fazer as nossas perguntas. Vamos desligar aqui a nossa gravação. Parar.